Bom, gente? Bacana, 1,5 milhão? Marcelo tem um bom patrimônio? 1,5 milhão é muito? Não sei. Primeiro que eu não sei se 1,5 milhão é muito. Quanto será que tem um colega do lado? Bem menos. E o outro colega aqui? Talvez bem mais. Então aí entra a questão da produtividade. Mas o mais importante nem é isso. Será que Marcelo está bem, gente? Porque tem 1,5 milhão em bens e direitos? Não sei. Quanto será que Marcelo deve? Aí Marcelo vai dizer, sabe aquele apartamento? Pois é, comprei ele com financiamento que tem juros de 20% ao mês. Então o meu saldo devedor hoje é 1 milhão. Fora isso, eu peguei um empréstimo para pagar as pensões alimentícias dos meus filhos, com as minhas 5 ex-mulheres, porque o cara que tem um patrimônio desse deve ter umas 50 ex-mulheres. E eu já tenho essa obrigação, um empréstimo, fora as condenações judiciais, etc e tal. Estou exagerando, né, Marcelo? E eu estou devendo 2 milhões. Tenho 1,5 milhão em bens direitos, mas estou devendo 2 milhões. Mudou a situação radicalmente do Marcelo? Vocês já estão enxergando o Marcelo de um jeito diferente? Claro. Então, gente, patrimônio não é só a parte positiva, só os bens e direitos. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma sociedade, de uma pessoa física ou jurídica. No nosso caso específico, a partir de agora, conjunto de bens, direitos e obrigações da nossa empresa, da nossa sociedade. Você vai encontrar isso aí na sua apostila. Olha lá o nosso conceito. Patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações da nossa sociedade. Muito que bem. Quero agora combinar com vocês a diferença entre patrimônio, azienda e fundo de comércio. Introduzir mais alguns conceitos, o conceito de azienda e o conceito de fundo de comércio, então traçar aqui as diferenças. Então, gente, dizer para vocês que a azienda que é sinônimo de fazenda, no nosso contexto contábil aqui, é uma abstração que leva em conta é um conceito um pouco mais amplo que o de patrimônio, que parte da ideia de que o patrimônio não serve para nada sozinho. O patrimônio é composto de coisas inanimadas. Então, patrimônio não se movimenta sozinho. Para que esse patrimônio se movimente, aumente, diminua, mude de qualidade, é necessário que eu aplique a esse patrimônio uma gestão. Tá certo? Então, o que é gestão do patrimônio? É a administração e o trabalho empregado em cima desse patrimônio. Então, o que é azienda? A azienda é uma abstração que leva em consideração o patrimônio quando tomado em conjunto com as pessoas que têm sobre ele o poder de gestão, as funções de administrar e trabalhar esse patrimônio. Olha lá então a questão, olha. Está lá a sua definição. Azienda é patrimônio. Pagou.
sumiu, ó. Já tá querendo começar a me engolir. Amigo. Amigo. Olha lá, sumiu a setinha lá de cima também. Estão vendo que eu não fiz nada. Isso aqui é caro, gente. Não vou pagar, não. Hein? Vai entrar nas minhas obrigações. Olha lá, gente. Então tá lá na sua apostila a definição. Azienda é patrimônio com a gestão. Observe lá, ó. Qualquer unidade econômica administrativa, representada por pessoas físicas ou jurídicas de fins lucrativos ou não, cuja existência é reconhecida a partir da união de 3 elementos essenciais: o patrimônio, a administração e o trabalho. Ou seja, é o patrimônio considerado juntamente com a pessoa que tem poderes de administração e disponibilidade. O que é o poder de disponibilidade, gente? Dispor de um bem é o poder de vender esse bem. Tá certo? Isso vem lá do direito civil. É um dos 3 poderes que quem tem a propriedade de algum bem dispõe. Então quem é proprietário de alguma coisa tem o poder de usar, gozar e dispor. Dispor significa o poder de alienar, vender. Então, patrimônio mais a pessoa que tem poderes de administração e disponibilidade, patrimônio mais gestão, conceito de azienda. Você também pode encontrar com o nome de fazenda. E quanto a isso, apesar de ter uma questão lá, que você já pode até marcar na sua apostila, questão número 4, para fazer também, eu tenho que falar disso, que eu acho muito engraçado. É uma questão antiga, mas tem na sua apostila, até porque eu acho até que ela está mais aí até hoje, pelo senso de humor que essa questão apresenta. A questão pergunta sobre a definição de azienda. E numa das alternativas, ele pergunta qual é o conceito de azienda no sentido de fazenda. E numa das alternativas, se eu não me engano, letra E, e acho que eu posso falar isso, que eu acho que ninguém aqui marcaria isso, a alternativa letra E contempla a seguinte afirmação hilária: grande propriedade rural de terras. Sensacional. O cara diz que fazenda, numa própria contabilidade, é uma grande propriedade rural de terras. Uma coisa fantástica. Como eu acho que ninguém aqui ia marcar isso, então já posso adiantar e dizer, olha, gente, letra E não é. Não é a resposta certa. É a letra D? Então, letra D não é. Tá certo? Vocês podem marcar as outras aí à vontade. E, finalmente, gente, falar de fundo de comércio. Gente, fundo de comércio é tudo aquilo que é utilizado na sua atividade comercial. É o denominado ponto comercial. Tudo que é utilizado, tudo que está envolvido na minha atividade comercial. Vamos perceber que ele é um conceito híbrido e um tanto diferente do conceito de patrimônio. Eu vou perceber que tem coisas que são fundos de comércio, mas que não são patrimônio. E o contrário também. Vou perceber que tem coisas que são patrimônio, mas não fazem parte do fundo de comércio. Lá no Rio, eu faria como exemplo a confeitaria Colombo. Um lugar tradicionalíssimo, que tem um ponto comercial, né, reconhecido, está lá há 50 anos, que tem uma clientela enorme, referenciada. Não sei aqui em São Paulo que tipo de exemplo eu poderia dar. Diz aí um lugar, uma loja comercial, um ponto famoso, tradicional, antigo, que tem aqui em São Paulo. Alguém me ajuda? Não? São Paulo não tem, gente? Tem sim. Família Mantini. Não tem um restaurante bacana aqui chamado Família Mantini? Tem um restaurante bacana aqui que eu já ouvi falar. Nunca fui não, porque é negócio de granfino, sabe? Mas eu sei que tem. Imagine então que se eu chegasse lá no Família Mantini e perguntasse para o dono do Família Mantini
senhor dono da família Mantini, quanto o senhor tem aí em bens? Aí o cara vai me dizer, 1 milhão. E quanto o senhor tem em direitos? 500 mil. E quanto o senhor tem em obrigações? Não devo nada a ninguém. Bacana. Então o seu patrimônio é 1,5 milhão. Então eu lhe dou 1,5 milhão e eu quero comprar o Família Mantini. Vocês acham que ele me venderia por 1,5 milhão? Claro, óbvio, ululante, que não venderia. Lá no Rio, vocês acham que o cara da Confeitaria Colombo, que existe há quase 100 anos, lá no mesmo lugar, com um ponto comercial, portanto, valorizadíssimo, o local onde funciona é referência, todo mundo sabe que é ali, tá certo? Com uma clientela fixa e fiel, tá certo? Com uma série de atributos históricos, com uma marca fortíssima, tá certo? Que nem valor comercial tenha. Você acha que o cara vai me vender aquilo ali pelo preço patrimonial? Claro que não. Porque clientela, ponto, marca, tudo isso não é mensurável. A contabilidade se esforça, mas até hoje não conseguiu mensurar isso como patrimônio. Então isso faz parte do fundo de comércio, sem dúvida. Mas do patrimônio, até hoje, não faz, porque nós não conseguimos mensurar isso perfeitamente. Quanto vale a clientela de um lugar? Difícil, né, gente? Perceba, então, a primeira diferença. Coisas que são fundo de comércio, mas não são patrimônio. E eu posso falar de coisas também que são patrimônio, mas não são fundo de comércio. Para ser fundo de comércio, tem que ser utilizado diretamente na atividade comercial. Imagina que a sua empresa é a Petrobras. Você trabalha na Petrobras e a Petrobras mantém para os seus funcionários uma sede campestre, um clube para os seus funcionários, onde tem lá piscina, campo de futebol, aquele negócio todo, bingo, aquele negócio todo, né? De diversos funcionários. Pergunto-vos, esse imóvel que abriga a sede campestre da empresa é patrimônio? É patrimônio, gente? É um bem de propriedade da empresa? É patrimônio, não é verdade? Agora, esse bem ele é utilizado diretamente na atividade comercial da empresa? Não, ele é um agrado aos seus empregados. Não sendo utilizado na atividade comercial, ele não faz parte do fundo de comércio. Diferente completamente do outro imóvel, que é o imóvel onde funciona a sede da Petrobras, que é patrimônio, e se está em uso na sua atividade, é também parte do seu fundo de comércio. Percebeu, portanto, a diferença entre patrimônio e fundo de comércio? Tá tranquilo? Tá calmo? Então, gente, falávamos, antes do nosso intervalo, sobre os aspectos ligados ao patrimônio. Então, vimos que patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma determinada sociedade. Traçamos as diferenças entre patrimônio, fundo de comércio e azienda. E agora, gente, já que dissemos que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, vamos definir o que sejam bens, direitos e obrigações. Vamos dizer, então, que bem, que essa é uma definição que nem é tão importante assim para você em termos de contabilidade, é mais para a gente citar mesmo, definição que vem lá do direito. Bem é tudo aquilo que satisfaz necessidades humanas, que tenha valor econômico e que seja apropriável, que possa pertencer a alguém. Então, para ser considerado um bem, tem que ter valor econômico, tem que ser apropriável, pertencer a alguém e tem que satisfazer uma necessidade humana. Diante disso, perceber, por exemplo, que um veículo, a máquina, o meu relógio, são considerados bens. Meu relógio é um bem, porque ele satisfaz a necessidade humana de acompanhar, marcar as horas. Meu relógio é um bem, porque ele tem valor econômico. No caso desse relógio, R$5. Então, um valor econômico. E ele é apropriável, pode pertencer a alguém, pertence a mim. Então, é um bem, perfeitamente possível. O ar que respiramos não é um bem, porque embora satisfaça necessidades humanas, respirar, o ar não tem valor econômico. Ainda. Por enquanto, ainda não mensuramos e não pagamos pelo ar
que respiramos. O ar também não é apropriável ainda. O ar não pertence a ninguém, tá certo? Então o ar não é bem. O conceito é tão interessante que até um bem, determinada situação é um bem, depois deixa de ser um bem, pode deixar de ser um bem. Imaginem vocês que eu, com este relógio, num belo dia, depois de passar no concurso público, vou fazer um passeio de barco pelas verdes águas da Ilhabela, aqui em São Paulo. Né? E lá pelas tantas, já cheio de cerveja, de comemoração da aprovação no concurso, eu esbarro de mau jeito e o meu relógio de camelô solta o pino e o relógio vai parar debaixo d'água. Por a minha maior infelicidade, o ponto ali, a profundidade média é 40 metros. O relógio vai parar lá no fundo do mar. E o que era um bem deixou de ser. Porque o relógio continua satisfazendo as necessidades humanas. Continua provavelmente lá a 40 metros, marcando a hora. Continua tendo valor econômico. Se alguém encontrar esse relógio, vai conseguir vendê-lo provavelmente por R$5 ou R$4. Só que esse relógio deixou de ser apropriável. Ele não pode mais pertencer a ninguém. Quem é que vai a 40 metros de profundidade para encontrar aquele relógio e passar a ser dono dele? Deixou de ser apropriável. Tá certo? Então deixou de ser um bem. Mas enfim, essas são divagações que são muito válidas lá no direito civil. Na contabilidade, você tem que perceber é o conceito de bem que a gente conhece bem como cotidiano. O nosso dia a dia, o que são bens, gente? Máquinas, móveis, veículos, dinheiro, tá certo? Falando do que pode se tornar patrimônio de uma sociedade. Então isso é bem. Eu costumo dizer que temos uma classificação interessante para comentar. Temos aí uma classificação de bens que divide os bens em bens numerários. Bens numerários que representam meios de pagamento. Então, dinheiro, né? Caixa, o dinheiro que nós temos em caixa. O dinheiro que nós temos na conta corrente bancária. Bens numerários, meios de pagamento. Bens de venda. Bens que uma empresa possui que se destinam à venda, à sua intermediação comercial. Os tais pares de sapato. Os estoques da nossa empresa, né? Empresa comercial tem mercadorias, tem estoques de produtos para serem vendidos. São os chamados bens de venda. Os estoques de mercadorias. Confere? Eu tenho outro tipo de bem que eu não pretendo vender. Porque eu utilizo esses bens de maneira permanente, de maneira fixa na minha atividade. Para vender os tais bens de venda, eu preciso de um veículo para entregar esses bens. Esse veículo, se eu preciso para entregar, não vou vender. Preciso da máquina que empacota os meus pares de sapato. São chamados bens fixos ou bens de uso. Bens que eu não vendo porque são de uso permanente. E, finalmente, os bens de renda. Bens que normalmente eu tenho lá parados, sem utilização, e que eu utilizo para obter uma rendazinha, uma graninha extra por fora. Notadamente, estou falando de bens disponíveis para aluguel, bens alugados. Então tem aí como exemplo imóveis alugados, destinados a produzir renda. Essa é uma classificação interessantezinha de você conhecer. Mas a outra classificação, que diz respeito à tangibilidade do bem, essa é mais importante para você conhecer para o seu futuro dentro da contabilidade.
Então também podemos dizer, gente, que um bem é tangível. Bem tangível é aquele bem que tem existência física, concreta, também chamado bem corpóreo. Estou falando então, gente, de bens que têm existência concreta, física, algo que eu consigo tocar com a mão. Então, os móveis e utensílios da minha empresa são bens tangíveis. As máquinas da minha empresa são bens tangíveis, porque eu consigo encostar com a mão nele. Veículos, imóveis, terrenos, bens tangíveis, concretos, físicos.